O Altíssimo promete a bênção da felicidade. Super importante falar sobre isto, porque tem pessoas crentes inclusive, que acreditam que não, que a bênção da felicidade não é para este mundo, seria uma bênção para a eternidade, mas que aqui neste plano a felicidade seria algo acidental, transitória. E por que muitos pensam assim? Porque Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Aí tem alguns que extrapolam a interpretação e imaginam que este mundo será só aflição. Este mundo jaz no maligno, então não seria para se viver a felicidade aqui. Aqui é só aflição. E esta interpretação, ela é uma interpretação exagerada. Nós devemos estar preparados para as aflições. Haverá coisas que nos farão sofrer, como, por exemplo, a morte de uma pessoa querida. Deus nos dará suporte para os momentos de aflição. Aqueles que se aproximam de Deus têm muito mais força espiritual para vencer a batalha também nesse sentido. Mas Deus também promete a bênção da felicidade. Eu vou falar sobre isto neste vídeo e no próximo eu falarei sobre a bênção da prosperidade, que também é prometida. Neste aqui eu vou te dizer como é que se aciona, como é que se recebe e se ativa a bênção da felicidade. Olha o que está escrito no Salmo 101, no Salmo 1, o primeiro Salmo, diz assim: abençoado com felicidade é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Na minha tradução está assim, abençoado com felicidade. Em outras traduções está assim, bem-aventurado é aquele, mas o sentido é este: abençoado com felicidade. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, sabe? Aquela pessoa que está em pecado, que claramente está em pecado, que vive guiada pelo pecado, que tem sede de mais pecado, que quer se afastar de Deus cada vez mais. Se tu seguires o conselho, os exemplos, a influência dos ímpios, isso vai te afastar da bênção da felicidade de Deus. Que mais? Quem mais que pode ser abençoado com felicidade? Aquele que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Está na mesma direção do que foi dito anteriormente, né? O conselho é quando há uma recomendação direta e a influência pelo exemplo é quando a pessoa decide seguir porque ela viu, porque ela está próxima, né? E acaba recebendo aquela influência e imitando e sentindo que é normal aquela conduta de desobediência ou de afastamento de Deus. E nem se assenta na reunião dos zombadores. Em outras traduções está assim, dos escarnecedores. Sabe, aqueles que se reúnem para falar mal dos outros, para criticar a vida de alguém, para apontar defeitos, né, para tripudiar, e fica aquela rodinha ali, que seria a reunião dos zombadores. Pois é, isto tudo nos afasta das bênçãos da felicidade. Então, aqui a Bíblia diz o que não se deve fazer, mas o que deveria ser feito. Ela prossegue no verso 2. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aquele que tem plena satisfação na lei de Deus é abençoado com felicidade. E como é que alguém pode chegar à plena satisfação da lei de Deus? Quando se chega à plena satisfação da lei de Deus, aquela pessoa se enche da luz de Deus, ela passa a irradiar a luz divina. Isso é muito importante, nós vamos entender um pouco mais isto no próximo vídeo, onde eu falarei sobre a prosperidade. Então, aquele que se enche da lei de Deus, da palavra de Deus no caso, ele cita lei por conta do tempo que foi escrito este salmo aqui,
mas o sentido é a palavra de Deus como um todo. Aquele que se enche dela, a palavra de Deus, nele habita a luz divina, a luz de Cristo. Esta pessoa irradia a luz de Cristo, dissipa as trevas da sua vida. Dentro do seu mundo emocional, dissipa a infelicidade, mas também dissipa a infelicidade externa. E qual é o segredo para que alguém encontre esta plena satisfação? Bom, o primeiro, é claro, é o apoio do Espírito Santo. Isso aí é imprescindível. Sempre haverá o apoio do Espírito Santo neste processo. Mas, além disto, olha só o que diz, né? Nela, no caso, a lei de Deus, a palavra de Deus, nela medita dia e noite. Isto aqui é um método espiritual. Meditar na palavra de Deus dia e noite. A pessoa não precisa começar com toda aquela voracidade. Eu acredito que não, já vi muitas pessoas que foram assim, inicialmente muito sedentas, muito entusiasmadas, mas depois apagaram o brilho, cansaram, né? Porque é um processo, Deus nos trabalha, Deus lapida, né? Faz uma lapidação em nossas vidas na medida em que este processo avança. Então, quem vai com muita avidez desde o primeiro momento, às vezes dá certo, mas de maneira geral, o que acontece é que a pessoa não entra no processo, ela apenas segue uma empolgação, se decepciona porque a obra não se realiza imediatamente e sai do caminho. Então, o importante é começar a ler algumas coisas. Faz assim uma seleção de textos que tu queres ler. Faz uma seleção de um tema que tu queres entender um pouco mais. A procura na Bíblia onde esses temas são tratados. Um livro que tu queres conhecer melhor, uma carta, enfim. Lê um trecho, tira um momento todos os dias. Este momento inicialmente não precisa ser grande. É um trabalho. Quanto mais a pessoa se acostuma, mais o poder da palavra penetra em sua vida, trabalha a sua mente, o seu coração, o espírito libera cada vez mais energia. Aqui eu estou falando do Espírito de Deus. Libera cada vez mais energia para a pessoa e aos poucos ela recebe a luz divina e ela se torna um receptáculo desta luz e um farol para o mundo. Este é um segredo e um princípio super importante. Eu espero que te ajude e espero que tu consigas incluir este hábito no teu dia a dia, porque fará muita, mas muita diferença mesmo. Muitas bênçãos de Deus sobre a tua vida e até o próximo vídeo.